Você sabe como as democracias morrem? Caríssimos peripatéticos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Missionário, canal mais catilogente aqui do YouTube. Eu, professor Renan, venho hoje falar sobre as novas formas de autoritarismo na política. Vejam, a recente guerra na Ucrânia evidenciou o caráter autoritário do governo Putin, que é uma coisa que todo mundo já sabia, já conhecia, mas que se tornou mais escancarada, mais evidente. Putin, que chegou ao poder no início do ano 2000, de maneira democrática, e que permanece no poder até hoje, só que não mais democraticamente. E isso nos leva para a reflexão a respeito de uma outra questão: como os regimes autoritários se estabelecem e se consolidam nos dias atuais. Quando nós pensamos em regimes autoritários, até pela própria experiência latino-americana ao longo do século XX, imediatamente nós pensamos em golpes de Estado, em tomadas do poder pela força. Entretanto, na atualidade, não é bem assim que acontece. Putin, como eu disse, chegou ao poder através de caminhos democráticos e, ao longo do período em que se manteve e se mantém até hoje no governo, foi cerceando as liberdades individuais, foi destruindo a democracia de dentro para fora. E é curioso como muitos outros governantes autoritários do nosso tempo seguiram mais ou menos a mesma fórmula. É o caso, por exemplo, de Hugo Chávez, na Venezuela, como descreve esse livro aqui, Comandante, a Venezuela de Hugo Chávez, do jornalista Harry Carroll. E eu poderia ainda citar outros, como por exemplo Recep Erdogan, na Turquia, que, tendo sido eleito democraticamente como primeiro-ministro, foi cada vez mais se apossando do poder político, limitando as liberdades individuais dos cidadãos turcos, porém lá com uma particularidade, um forte componente religioso. Afinal de contas, a Turquia, apesar de ser um Estado laico, é um país majoritariamente islâmico. Em todos esses casos, e mais alguns que eu poderia ficar horas aqui citando, a gente observa um mesmo padrão, uma mesma fórmula. E é importante a gente saber disso justamente para preservar, para proteger a nossa democracia. O conhecimento da história recente, o entendimento sobre como esses governantes hoje autoritários usaram as estruturas democráticas para minar a própria democracia é de fundamental importância se nós quisermos proteger o nosso regime representativo. Então, para você entender melhor como funciona esse processo de destruição da democracia de dentro para fora, eu separei 5 características dos regimes autoritários modernos para que você possa compreender melhor como a coisa acontece. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, e já dar o seu like, já curtir aqui o vídeo para aumentar o meu engajamento, para que esse recado possa chegar a um número maior de pessoas. A primeira característica é o ataque e o aparelhamento das instituições políticas do país. Todos esses regimes, todos esses governos que eu mencionei, têm como característica comum o ataque às instituições, aquele mecanismo de pesos e contrapesos, que eu já comentei em outros vídeos aqui do canal. O mecanismo de pesos e contrapesos é aquele conjunto de instituições na teoria política britânica, segundo a teoria política britânica, que servem para limitar a autoridade do governante. Então, geralmente, esses governos autoritários procuram atacar essas instituições, desacreditar essas instituições, ao mesmo tempo em que procuram aparelhá-las. Dessa forma, eles conseguem exercer total controle sobre a máquina do Estado e garantir que nenhum obstáculo vai se opor ao exercício da sua autoridade, ou melhor, do seu autoritarismo. A segunda característica é o controle total ou parcial sobre a economia. A grande maioria desses governantes, seja através da criação de estatais ou até mesmo do estabelecimento de agências reguladoras, ou às vezes até dos dois, garantiu o controle do Estado sobre as atividades econômicas, especialmente aquelas mais produtivas e mais importantes para o produto interno bruto do país. É o que Putin fez, por exemplo, com o setor petrolífero, com o setor do gás, e o próprio Hugo Chávez fez com o setor do petróleo na Venezuela. E isso nos leva à terceira característica, que é o aparelhamento da própria máquina administrativa, aquilo que nós chamamos de capilaridade do Estado nas instituições. É interessante observar como, nesses governos, os setores-chave da economia são regulamentados por empresas estatais. É o caso da Gazprom, que controla o setor de gás
na Rússia, e da PDVSA, que controla o setor de petróleo na Venezuela. Em ambos os casos, essas imensas empresas estatais não só estabelecem um controle total sobre as atividades econômicas naquele setor específico, como são ocupadas, são controladas por figuras ligadas ao governante. E através dessas empresas estatais, ele consegue não só ter um controle econômico, mas também político sobre a sociedade, porque essas empresas viram grandes cabides de emprego e, através delas, o poder político do governante consegue se aproximar mais dos cidadãos. O controle sobre a empresa estatal vira uma maneira também de se obter votos, de se obter apoio político, de se alavancar a popularidade do governante, muitas vezes utilizando-se até mesmo dos recursos econômicos dessa empresa estatal para a manutenção de políticas populistas. A próxima característica é o uso da propaganda. Esses dirigentes políticos se valem dos mais diferentes recursos midiáticos, televisão, rádio, jornais, revistas, para vender para a sociedade, vender para os seus eleitores a imagem de uma liderança sólida, de alguém que luta pelos interesses nacionais e, ao mesmo tempo, não permite nenhum tipo de manifestação de oposição contra si, contra o seu governo. Na Venezuela, na Rússia, a grande maioria dos veículos de comunicação que ainda podem funcionar estão sob controle direto ou indireto do Estado. Por fim, a última característica é a perseguição da oposição. Qualquer tentativa de organização política, partidária, midiática contra o governo é como assinar um atestado de óbito político ou, às vezes, físico mesmo. Tanto na Venezuela quanto na Rússia, a grande maioria da oposição organizada ou teve que fugir do país ou se encontra calada, muitas vezes presa, quando não morta, como é o caso de muitos adversários políticos de Putin que foram misteriosamente assassinados ao longo dos últimos anos. Agora, sabe o que é mais impressionante e assustador disso tudo que eu acabei de dizer? Todas essas práticas autoritárias são feitas por pessoas que foram eleitas democraticamente, que tiveram o voto de confiança dos seus eleitores, dos seus compatriotas. Compatriotas que agora vivem subjugados, sob regimes autoritários, contra os quais não podem fazer absolutamente nada. Por isso, a importância de nós conhecermos a história, de nós conhecermos os exemplos, as práticas que deram certo, mas também as que deram errado, para que a gente não precise aprender com os nossos próprios erros, mas, sobretudo, a importância de nós mantermos a constante vigilância e a proteção das nossas leis e das nossas instituições. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, caso não tenha se inscrito ainda, e me ajude a divulgar minha missão, que está só começando.